Por que tantas pessoas deixam este mundo prematuramente, antes dos 85 anos, mesmo que aos 70 demonstrem excelente saúde? Essa pergunta aflige muitos idosos, especialmente aqueles que desejam manter-se ativos, fortes e independentes pelo maior tempo possível. Talvez a pessoa siga uma dieta equilibrada, visite o médico regularmente e tome seus medicamentos conforme a prescrição. Mas e se as maiores ameaças à longevidade estiverem escondidas em aspectos aparentemente insignificantes da vida diária, que a pessoa faz ou, ao contrário, ignora? Não se trata de emergências médicas dramáticas, mas de hábitos graduais e sutis que, com o tempo, corroem o corpo e a mente, muitas vezes sem que a pessoa perceba, até que seja tarde demais. Hoje, abordaremos 5 erros que a maioria das pessoas comete inconscientemente e que reduzem significativamente suas chances de viver até os 85 anos. Não são meras dicas de saúde. São observações profundas e pragmáticas, baseadas em experiências reais, no que médicos, cuidadores e até mesmo pessoas que superaram muitos de seus pares notaram repetidamente. Independentemente de ter 65 ou 80 anos, esses 5 erros evitáveis podem ser a causa implícita do envelhecimento acelerado do corpo. E, mais importante, discutiremos quais passos podem ser tomados hoje para mudar essa situação. Se você está seriamente empenhado em realizar plenamente o potencial de seus anos maduros, manter-se fisicamente ativo, mentalmente lúcido e acordar todos os dias com um senso de propósito, preste muita atenção a estas informações. Cada ponto o aproximará de uma vida não apenas mais longa, mas também mais plena. Vamos mergulhar nas 5 razões fundamentais pelas quais a maioria das pessoas não vive até os 85 anos e descobrir como garantir que você não esteja entre elas. Erro 1. Ignorar o movimento diário. O primeiro grande equívoco que muitas pessoas cometem após os 65 anos é acreditar que apenas exercícios estruturados são importantes. Sabe o que quero dizer? Treinos intensos, academias modernas ou programas de fitness complexos que, francamente, nem sempre se integram harmoniosamente à vida cotidiana. E, por causa dessa mentalidade, muitos idosos abandonam completamente a atividade física. Mas a verdade é esta: a chave para a longevidade não está nas paredes de uma academia. São os movimentos diários, pequenos, mas regulares, que contribuem para uma vida ativa significativamente mais longa do que se pode imaginar. Caminhar até a caixa de correio, agachar para arrancar ervas daninhas, esticar-se para pegar um prato, ficar em pé enquanto fala ao telefone. Essas pequenas ações são um meio discreto, mas poderoso, para o corpo combater o declínio físico. Quando uma pessoa para de se mover, mesmo que um pouco menos a cada dia, seus músculos perdem gradualmente o tônus e a força. As articulações tornam-se menos móveis e elásticas. O equilíbrio piora significativamente. E o pior de tudo, a pessoa muitas vezes não percebe essas transformações até que ocorra uma queda ou ela se sinta muito cansada para sequer se vestir pela manhã. É assim que começa a descida constante para a debilidade. Esse processo não se desenrola com um estrondo, mas com um sussurro quase inaudível. E não se limita apenas à deterioração física. O movimento se correlaciona diretamente com a circulação sanguínea ideal, as funções cognitivas e até mesmo o estado psicoemocional. Quando uma pessoa se move, o fluxo sanguíneo para o cérebro aumenta. A liberação de neuroquímicos que promovem a melhora do humor. O movimento contribui para a expansão da capacidade pulmonar, o fortalecimento dos ossos e a manutenção de uma digestão saudável. Mas quando uma pessoa passa a maior parte do tempo sentada, dia após dia, seu corpo começa a se preparar para uma desaceleração sistêmica, gradual, imperceptível, mas constante. É como se o cérebro, decidindo que certas funções são desnecessárias, começasse a desacelerar todos os processos. Um estudo científico significativo mostrou que simplesmente levantar-se e mover-se por 3 minutos a cada meia hora reduz o risco de mortalidade prematura em mais de 30%. Não correr, não levantar pesos, mas apenas uma atividade física insignificante. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas subestima sua colossal importância. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de Walter, um motorista de ônibus aposentado de 78 anos de Iowa. Após a aposentadoria, ele reduziu significativamente seu nível de atividade física. Ele não sofria de doenças graves e não se sentia doente, mas disse à filha: "Eu simplesmente sinto que a cada ano fico mais lento e menos móvel." Após uma pequena queda ao levantar-se da cama, seu médico fez um sério alerta: sua força física está diminuindo muito mais rápido do que o esperado para sua idade. Isso foi um sinal de alarme para Walter, levando-o a repensar seu estilo de vida. Em vez de ir à academia, Walter adotou uma estratégia diferente. Ele estabeleceu uma regra rigorosa: nunca ficar sentado por mais de 30 minutos sem se levantar.
Seja um alongamento leve, uma caminhada pela casa ou alguns levantamentos de pernas na pia da cozinha, ele estava constantemente em movimento. E em apenas 6 meses, ele declarou que se sentia 5 anos mais jovem. Esse efeito foi alcançado não por meio de treinos intensos, mas pelo aumento do volume total de movimento diário. A razão para essa importância reside em uma mentalidade perigosa que é comum entre muitos idosos: desacelerar é normal. Sim, alguma desaceleração natural dos processos corporais é inevitável, mas a inatividade completa não é. Quando percebemos o movimento como uma opção não obrigatória, aceleramos precisamente o processo que tanto tememos, a perda de independência. A verdade é que a longevidade não é prerrogativa dos mais rápidos, fortes ou jovens. Ela pertence àqueles que estão constantemente em movimento, àqueles que continuam a ser ativos, mesmo que seja apenas algumas voltas pela sala de estar. Assim, se você tem mais de 65 anos e deseja viver até os 85 anos ou mais, lembre-se, cada passo conta. Você não precisa ser um atleta profissional. Você só precisa continuar se movendo, porque no momento em que você parar de se mover, seu corpo começará a escrever um final completamente diferente para sua história de vida, e pode ser um que você não vai querer. Continue andando. Continue se alongando. Continue em pé. É assim que você pode permanecer aqui por mais tempo. Erro 2. Pular exames médicos preventivos. Uma das razões mais frequentemente negligenciadas pelas quais as pessoas não vivem até os 85 anos não é alguma doença dramática ou acidente. São problemas silenciosos e imperceptíveis que elas nunca previram. E isso acontece porque muitos idosos param de ir ao médico se não sentem dor. Eles pulam exames de rotina, ignoram pequenas mudanças no bem-estar e esperam que tudo isso seja apenas parte do processo natural de envelhecimento. Mas essa evitação silenciosa é um erro que pode custar muitos anos de vida. Muitas das condições mais mortais, pressão alta, diabetes, alguns tipos de câncer, não causam dor nos estágios iniciais. Elas se infiltram lenta e imperceptivelmente no corpo, afetando órgãos, o sistema circulatório e as defesas imunológicas sem quaisquer sinais de alerta óbvios. Quando sintomas perceptíveis aparecem, o dano já pode ser significativo. No entanto, com a detecção precoce, a maioria dessas condições pode ser controlada, tratada ou até mesmo completamente revertida. O principal é detectá-las primeiro. Aqui está o problema. A natureza humana tende a evitar o desconforto. Ninguém gosta de ir ao médico, ouvir verdades desagradáveis ou fazer exames laboratoriais. Mas para pessoas com mais de 65 anos, pular os exames médicos anuais é como dirigir um carro sem verificar regularmente o nível do óleo. Tudo pode parecer perfeitamente bem até que o motor falhe repentinamente sem qualquer aviso. E, infelizmente, é assim que muitas pessoas acabam na sala de emergência, para ouvir as palavras: se tivéssemos descoberto isso antes. Considere o exemplo de Evelyn, uma avó de 72 anos de Ohio. Ela se sentia ótima. Nenhuma queixa específica, apenas um pouco de cansaço de vez em quando. Mas sua filha insistiu para que ela fizesse um check-up médico completo, por precaução. Acontece que o nível de açúcar no sangue de Evelyn estava perigosamente alto. Ela tinha pré-diabetes, do qual nem suspeitava. Mas como essa condição foi descoberta precocemente, ela fez algumas mudanças em seu estilo de vida. Eliminou lanches açucarados, começou a fazer caminhadas após o jantar, e em um ano, seus índices voltaram ao normal. Sem medicamentos, sem hospitalizações, apenas informação oportuna e ações direcionadas. Por que tantas pessoas evitam isso? A razão reside no medo. Medo de más notícias, de envelhecer ou de ouvir algo que não querem. Mas, paradoxalmente, confrontar diretamente esses medos capacita a pessoa. Dá-lhe controle sobre a situação. Quando você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, você pode reagir. Você pode tomar decisões informadas, em vez de procurar desculpas. E é isso que diferencia aqueles que prosperam aos 80 anos daqueles que não chegam aos 70. Existe também a falsa crença de que o que eu não sei não pode me machucar. Mas para os idosos, o oposto é verdadeiro. O que você não sabe é exatamente o que pode te destruir. Pense em exames de rastreamento, como colonoscopia, mamografia, medição da pressão arterial, exame de próstata. Eles não são destinados apenas a detectar doenças já desenvolvidas. Eles são necessários para proteger seu futuro. São como guardrails em uma estrada sinuosa, que o mantém no caminho certo, mesmo quando você não vê o que está por vir. E não vamos esquecer o lado emocional. Exames médicos regulares não são apenas sobre doenças. São sobre paz de espírito. Conhecer seus números,
ter um médico que entende seu histórico médico, desenvolver um plano para manter sua saúde. Tudo isso contribui para a formação da confiança. E a confiança, por sua vez, leva a melhores hábitos, sono de melhor qualidade, menos estresse. É um efeito dominó, onde uma mudança positiva acarreta uma cadeia inteira de outras. Erro 3. Isolamento dos outros. Um dos assassinos mais silenciosos na velhice não é doença cardíaca ou câncer. É a solidão. Não falamos muito sobre isso, mas o isolamento social representa um risco à saúde tão grave quanto fumar, pressão alta ou obesidade. Quando as pessoas se afastam dos amigos, perdem contato com membros da família ou param de participar ativamente da vida social, algo dentro delas começa a murchar. Seu senso de propósito enfraquece, seu espírito se apaga, e gradualmente a deterioração física se segue. Isso não significa que você precise de uma casa cheia de gente ou de eventos sociais intermináveis. Trata-se de uma conexão genuína e significativa. Trata-se de ter alguém com quem rir, conversar e compartilhar seus pensamentos. E, no entanto, à medida que envelhecemos, muitos de nós nos afastamos. Talvez porque perdemos entes queridos. Talvez não nos sintamos tão perspicazes quanto antes. Ou, talvez, pensamos, não quero incomodar ninguém. Então ficamos em casa. Ficamos em silêncio. E com o tempo, começamos a desaparecer, não apenas da vida de outras pessoas, mas da nossa própria. Os dados científicos sobre este assunto são surpreendentes. Estudos mostraram que idosos que sofrem de solidão crônica têm um risco 26 a 45% maior de morte prematura. Por quê? Porque o isolamento destrói todos os aspectos da vida. Ele perturba o sono. Enfia o sistema imunológico. Leva ao desenvolvimento de depressão, ansiedade e até mesmo deficiências cognitivas. Seu cérebro precisa de outras pessoas, assim como seu corpo precisa de água. Quando você não usa esses músculos emocionais, eles atrofiam. Tomemos, por exemplo, George. Ele tem 78 anos e mora no Arizona. Após a morte de sua esposa, ele mal conversou com alguém, exceto o carteiro, por quase 2 anos. Sua saúde começou a piorar rapidamente. Ele perdeu peso, parou de se barbear e sua artrite piorou. Mas tudo mudou quando um vizinho o convidou para um grupo semanal de café no centro comunitário local. Ele não queria ir, mas acabou se decidindo. Esse único ato de coragem levou a novas amizades, risadas e a sensação de que ele ainda era importante. Em poucos meses, seu humor melhorou significativamente. Ele começou a dormir melhor. Até a dor física se tornou mais tolerável. A verdade é que as conexões sociais nos mantêm vivos. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Mas para manter essas conexões, devemos estender a mão. Mesmo quando parece difícil, devemos ligar, dizer sim a um convite, juntar-se a um grupo ou iniciar uma conversa. Esperar que os outros percebam nossa solidão não funciona. As pessoas estão ocupadas, distraídas ou simplesmente não estão cientes de nossa situação. Você deve ser seu próprio defensor na busca por conexão. E aqui está um significado mais profundo. Quando você se isola, não são apenas os outros que perdem sua presença. Você perde a si mesmo. Porque é na conversa, no riso, em ser visto e ouvido, que nos sentimos pessoas completas. As histórias que você conta, a sabedoria que você compartilha. Isso é importante. Você é importante. E sua presença na vida de alguém pode ser exatamente o que faltava a eles. Assim como a presença deles pode ser o que você mais precisa agora. Se você se sentiu distante ou retraído, não espere o momento perfeito. Apenas comece pequeno. Ligue para um velho amigo. Vá à biblioteca local. Cumprimente vicino. Esses pequenos atos de coragem constroem uma ponte de volta à vida. E quando você a atravessar, descobrirá que o que você pensava ter perdido, sua alegria, sua força, sua centelha, ainda está lá, esperando por seu retorno. Erro 4. Ignorar a inflamação crônica. Aqui está algo que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não percebe. Aquela dor incômoda nos joelhos, a rigidez nas costas, o inchaço nas mãos, pode não ser apenas o envelhecimento. Pode ser inflamação crônica. E se não for controlada, não causa apenas desconforto. Ela aumenta, de forma imperceptível, mas constante, o risco de doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes, artrite e até morte prematura. A inflamação em pequenas e controladas explosões é um mecanismo natural de cura do seu corpo. Você se corta, e a inflamação ajuda a reparar a pele danificada. Mas quando ela se prolonga, quando seu corpo permanece em modo de combate dia após dia,
ela começa a destruir tecidos saudáveis em vez de curá-los. É como um fogo latente deixado em uma casa. Pode não queimar tudo de uma vez, mas gradualmente o dano se acumula. O problema é que a maioria das pessoas nem sequer suspeita que tem inflamação. Não há um alarme alto para avisar sobre isso. Ela se manifesta como fadiga crônica, névoa mental, um pouco de inchaço em alguns lugares, uma leve rigidez em outros, mas é apenas um sussurro antes de um grito. E muitos idosos erroneamente confundem isso com simples envelhecimento, quando na verdade é o corpo deles clamando desesperadamente por ajuda. Deixe-me contar sobre Nancy. Ela tem 73 anos e vivia com dores crônicas nas articulações, baixo nível de energia e resfriados frequentes. Seu médico finalmente fez os exames necessários e descobriu marcadores elevados de inflamação. Mas em vez de prescrever mais medicamentos, eles escolheram outro caminho. Nancy começou a eliminar alimentos ultraprocessados de sua dieta e adicionou alimentos anti-inflamatórios, como folhas verdes, chá de açafrão e salmão 2 vezes por semana. Ela também começou a fazer caminhadas de 20 minutos todas as manhãs, independentemente do clima. Em 3 meses, ela se sentiu uma pessoa completamente nova. Suas articulações, embora não perfeitas, se moviam significativamente melhor. Sua mente ficou mais clara e seus pensamentos mais organizados. Ela até notou que seu humor melhorou visivelmente. Isso ocorre porque a inflamação afeta não apenas o corpo físico, mas também o cérebro. Quando ela se agrava, a química cerebral muda. A pessoa tem maior probabilidade de sentir ansiedade, irritabilidade ou depressão. E, com o tempo, essa carga emocional pode se transformar em isolamento, fadiga crônica e sensação de desesperança, empurrando as pessoas para um declínio muito mais precoce do que o necessário. No entanto, há boas notícias. A pessoa tem mais poder sobre a inflamação do que pensa. Tudo começa com o que ela coloca no prato. Lanches açucarados, alimentos fritos, carne processada, tudo isso alimenta o processo inflamatório. Mas frutas vermelhas, azeite, nozes, chá verde, eles ajudam a apagá-lo. Adicione a isso um pouco de movimento diário, sono adequado e gerenciamento eficaz do estresse, e você não estará apenas aliviando sintomas, estará desacelerando o processo de envelhecimento na raiz. E há uma razão mais profunda pela qual isso é importante. Porque cada vez que você toma medidas para reduzir a inflamação, você envia um sinal ao seu corpo. Não estou desistindo. Ainda estou no jogo. Essa mentalidade muda tudo. Você passa de sobreviver para prosperar, do medo de cada manhã para a expectativa do que o novo dia trará. Então, se você tem ignorado essas pequenas dores ou atribuído sua fadiga ao simples envelhecimento, reavalie a situação. Seu corpo, talvez, esteja tentando avisá-lo. E quanto antes você ouvir, mais anos e mais vida você poderá adicionar ao seu caminho. Erro 5. Viver sem propósito. Existe uma razão pela qual pessoas com forte senso de propósito tendem a viver mais. Não é mágica. É biologia, psicologia e natureza humana trabalhando juntas de maneiras silenciosas, mas poderosas. Quando você acorda todos os dias com algo pelo qual anseia, mesmo que seja algo pequeno, você dá ao seu cérebro motivo para estar ativo, ao seu corpo motivo para se mover e ao seu coração motivo para continuar batendo. Mas muitas pessoas, depois dos 65 anos, mergulham lentamente em uma vida que parece vazia. O trabalho terminou. Os filhos cresceram. A agenda fica menos cheia. E, sem perceber, seus dias começam a se misturar. Elas comem, cochilam, assistem um pouco de televisão, talvez revisitem velhas memórias, mas a centelha da vida se apaga. O tempo avança, mas a vida fica estagnada. Isso não é envelhecimento. É desconexão. E essa desconexão é uma das maiores ameaças à longevidade sobre a qual ninguém avisa. Propósito não significa necessariamente alcançar grandes feitos ou fundar uma grande empresa. Pode ser tão simples quanto cuidar de um jardim, ajudar um vizinho, aprender algo novo ou ser alguém com quem seus netos podem contar. Propósito é o que o impulsiona. Ele cria estrutura, significado, ritmo em seus dias. E quando as pessoas o perdem, elas frequentemente começam a definhar, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Nos círculos científicos, há até um nome para essa condição: fragilidade existencial. É quando a ausência de sentido começa a afetar negativamente sua saúde. Seu sistema imunológico enfraquece. Sua motivação diminui. Você para de buscar conexões, para de tentar coisas novas e lentamente se afasta do mundo. E sem esse envolvimento diário, o corpo começa a seguir a mente. Os músculos atrofiam, a acuidade mental diminui e a alegria se torna mais difícil de encontrar.
Deixe-me contar sobre Robert. Ele tinha 78 anos quando sua esposa faleceu, e ele disse que era como se alguém tivesse desligado a tomada de sua vida. Por um tempo, ele apenas existiu, comendo o que era fácil de preparar, dormindo a maior parte do dia e não se importando em ver ninguém. Mas um dia, sua filha pediu que ele ajudasse o neto a aprender a esculpir madeira para um projeto escolar. Robert era carpinteiro, e esse único momento acendeu uma pequena centelha. Ele começou a passar as tardes ensinando ao neto técnicas simples. Depois, um menino vizinho se juntou. Em seguida, a igreja local pediu que ele desse uma oficina de sábado. Em 6 meses, Robert sentiu algo que não sentia há anos: orgulho. Ele tinha um motivo para se vestir, sorrir, planejar. E adivinhe? Sua pressão arterial melhorou. Sua energia aumentou. E ele disse que se sentia vivo novamente. Essa é a força do propósito. Ele não apenas faz você se sentir melhor. Ele o ajuda a viver mais, e não apenas em anos, mas em qualidade. Você ri mais. Você constrói conexões que, por sua vez, fortalecem seu cérebro, protegem seu coração e previnem a depressão. É um efeito dominó que começa com uma pergunta: o que dá sentido à minha vida agora? Então, se você está aposentado, viúvo ou simplesmente sente que seus melhores dias ficaram para trás, pare e reavalie sua situação. Talvez seu propósito tenha mudado. Provavelmente sim. Mas isso não significa que ele desapareceu. Ele pode estar escondido sob sua dor, sua rotina ou seu medo, mas está lá. E no momento em que você o alcançar, sua vida começará novamente. Porque uma vida longa não é sobre evitar a morte. É sobre abraçar a vida, mesmo quando ela parece diferente de antes. Especialmente então, isso tem o maior significado. Considerações finais. A verdade é que atingir os 85 anos ou mais não é exclusivamente resultado de uma predisposição genética favorável ou de pura sorte. É, antes, uma questão de escolha consciente, um conjunto de decisões diárias simples, mas consistentes, que se acumulam gradualmente, moldando a trajetória da vida. Uma parte significativa das pessoas parte prematuramente não por causa de um erro súbito e catastrófico. Sua partida precoce é frequentemente impulsionada pela repetição sistemática de falhas aparentemente insignificantes, cujo verdadeiro custo elas nunca percebem. Elas negligenciam sua condição física, ignoram as necessidades de sua mente, consciente ou inconscientemente se afastam das conexões sociais e gradualmente permitem que aquela centelha interior, que dava à vida um verdadeiro sentido e valor, se apague. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa ainda detém em suas mãos a caneta com a qual escreve sua própria história. Essa única circunstância é uma poderosa fonte de esperança e potencial para mudanças. Portanto, vale a pena perguntar a si mesmo: qual é uma, mesmo que insignificante, mudança que você pode fazer em sua vida, começando hoje? Talvez seja uma caminhada pelo bairro em vez de ficar sentado dentro de 4 paredes. Ou ligar para um velho amigo em vez de esperar passivamente por sua iniciativa. Talvez seja a hora de finalmente agendar aquele exame médico que foi adiado por tanto tempo. Ou, talvez, seja suficiente apenas se recolher com uma xícara de chá aromático e perguntar-se sinceramente: o que exatamente me traz alegria e satisfação neste momento? Pois o verdadeiro segredo de uma vida longa e plena não está escondido nas paredes de laboratórios científicos nem trancado nos arquivos médicos dos doutores. Ele reside nos hábitos diários da pessoa, na qualidade de seus relacionamentos com os outros, em sua mentalidade, e o que é crucial, em sua disposição de acreditar sinceramente que sua história pessoal ainda possui um profundo sentido e significado. E isso é realmente verdade. Sua história significa muito mais do que você pode imaginar.